Deus. Ora vem, Senhor Jesus. Toda aquela pessoa que conhece o Senhor também clama por isso. O dia que o Senhor Jesus Cristo virá para buscar o seu povo. E esse dia, ele não deve ser visto com pesar ou com tristeza, mas é um dia de alegria, à medida que a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo se aproxima. Sou o pastor Jesaías, da Congregação Batista em Pio XII, e quero compartilhar com você um pouco da palavra de Deus a respeito dos nossos dias, esses dias que nós estamos vivendo. E eu quero perguntar para você uma coisa muito simples, mas que talvez tenha repercussões muito profundas no interior de cada um de nós, que é o propósito de Deus através dessa pandemia. Todos nós, por vezes, nos perguntamos sobre por que Deus, em determinadas circunstâncias, aconteçam conosco, com o mundo, né? Se Deus fosse, alguns perguntam até o seguinte: se Deus fosse bom, por que Ele permite que coisas como essas aconteçam, né, na história da humanidade? Por que Deus permite que nós enfrentamos lutas, dilemas, às vezes doenças, né, situações difíceis? Agora, quando a gente faz essas perguntas, né, a gente pergunta ao Senhor: Senhor, me dá resposta, Senhor, fala comigo. Talvez você já tenha feito isso em algum momento da sua história. Mas eu quero dizer uma coisa muito simples: essas perguntas, elas já têm respostas. Tem um filme chamado Viagem ao Interior da Terra, né, que determinadas pessoas chegam supostamente ao interior da Terra e encontram um livro de alguém que já tinha ido lá e deixou uma série de instruções sobre como é e como eles devem se portar diante de cada dilema, de cada desafio da viagem ao interior da Terra, né? A ideia da Bíblia é de que Deus já fez isso. Diante dos nossos questionamentos, os nossos dilemas, Deus já sabia, no seu controle da história, o que haveria de acontecer no decorrer da vida humana, da existência da raça humana. E Deus foi tão sábio e prudente que deixou isso por escrito na palavra de Deus. Quando nós fazemos questionamentos sobre o que Deus tem para nós, o propósito de Deus na vida da humanidade através dessa pandemia, nós precisamos lembrar que o Senhor já deixou isso por escrito. Mas por vezes nós não observamos o que Deus deixou para cada um de nós. Busca por respostas. Aí eu pergunto para você: qual a mensagem de Deus para nós através dessa pandemia? Qual o recado de Deus? O Senhor já disse que isso iria acontecer. Quando Deus escreveu isso na sua palavra, Ele escreveu isso para o nosso crescimento, para o nosso bem. E às vezes eu ficava me perguntando assim: quando Deus começar a fazer os sinais dos fins, né? Como que será que as pessoas não vão perceber essas evidências e tomar providências para mudar a sua vida interior, né? Deus já sabe resposta de parte da humanidade. Tanto é que em Apocalipse, capítulo 9, do versículo 20 e 21, a Bíblia diz o seguinte a respeito da resposta da humanidade diante das coisas que Deus permitiria que acontecesse nos sinais dos fins, né, do tempo. O resto da humanidade, isso é, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. A ideia da Bíblia, que Deus já deixou por escrito, o que aconteceria com a grande parte da humanidade, é de que a humanidade, diante dos sinais, né, de que Deus já disse que ia acontecer, aquilo que Ele previu, né, para o nosso bem e para o nosso alerta, parte da humanidade não se arrependeu, não se arrependeria, né, das suas obras, né? O que é que Deus deseja para nós como humanidade? Ele deseja que haja arrependimento genuíno. Essa mensagem não é nova, ela é antiga. Às vezes a gente fica perguntando: se um grande pregador falasse essas palavras, talvez eu ouviria. Mas um grande pregador já veio. O nome dele foi João Batista, que Jesus Cristo descreve ele como, dentre os homens nascidos de mulher, o maior que já houve. E quando João Batista veio, antes de Jesus Cristo iniciar o seu ministério, ele já pregava dizendo: arrependam-se, porque está próximo o reino dos céus. A ideia de que estava próximo o reino dos céus no sentido da inauguração da Igreja de Deus aqui na Terra, através da manifestação do seu Espírito. Mas a mensagem era essa.
A mensagem desse grande pregador, arrependimento. E o que é que as pessoas faziam diante dessa mensagem? A Bíblia diz que os moradores de Jerusalém, de toda a Judéia, de toda a região em volta do Jordão, iam até onde ele estava. E o que é que eles faziam? Confessando os seus pecados, eram batizados por ele no Rio Jordão. Esse era um sinal de verdadeiro arrependimento, da maneira como Deus deseja, né? Um arrependimento sincero, genuíno. A mensagem que o Senhor nos chama, inclusive nesses dias de pandemia. Só que havia um grupo de pessoas que não viviam realmente esse arrependimento tal como Deus desejava, né? A Bíblia diz, olha o versículo 7. Quando João viu que muitos fariseus e saduceus vinham ao seu batismo, disse-lhe, raça de víboras, quem lhes deu a entender que vocês podem fugir da ira que está por vir? Ainda diz no versículo seguinte, produzam fruto digno de arrependimento. Meu amigo, minha amiga, você está nos ouvindo, nos assistindo. Deus deseja de nós um arrependimento genuíno. Essa é a mensagem do Senhor, isso não é novidade. E Ele escreveu para que nós possamos lembrar disso. Os fariseus e saduceus, eles queriam, né, receber as bênçãos de Deus, eles queriam estar bem, né, diante dos homens, serem considerados pessoas religiosas que fazem o bem, politicamente corretas. Mas quando João Batista os confronta, ele diz, cadê os frutos que demonstram que existe o arrependimento? Que é a pergunta que eu e você devemos nos fazer. Que coisas demonstram, comprovam que existe arrependimento em minha e em sua vida? O que demonstra que realmente houve essa mudança genuína? A ideia da Bíblia é produzir frutos de arrependimento, evidências. Eu lembro, e os irmãos da igreja comentando isso também, de que assim que surgiu essa situação de pandemia, né, houve uma avalanche de mensagens no WhatsApp, postagens no status do WhatsApp, no Instagram, mensagens bíblicas, né? Mensagens de paz, de que tudo vai dar certo, de que isso vai passar, como de fato, né? Isso é uma onda, isso é um momento que Deus permitiu que acontecesse. Mas foi interessante esse movimento, né, das pessoas se voltando para Deus, né, com o seu interesse no Senhor. Mas é necessário que esses sinais sejam verdadeiros e profundos. Porque isso já aconteceu no passado, né, com os fariseus e saduceus. Eles externamente aparentavam arrependimento, mas João Batista diz, cadê os frutos que realmente comprovem que houve arrependimento? Quais são as provas na minha e na sua vida que realmente existiu arrependimento genuíno, mudança de vida, transformação interior? E é por isso que a Bíblia diz, o resto da humanidade, aqueles que não foram mortos por esses flagelos, não se arrependeram das obras das suas mãos. Hoje a gente começa a entender um pouco melhor a reação das pessoas diante dessa mensagem que Deus nos traz através da pandemia. Muitas pessoas, quando elas fazem postagens de mensagens bíblicas no Instagram, no WhatsApp, elas fazem isso por medo. E quando a onda do medo vai passando, né, elas vão voltando ao seu estado de normalidade, né, de busca normal, ou então de não buscar, né, a Deus. A mensagem de Deus através dessa pandemia, não é simplesmente que Deus fosse retirar essa pandemia da humanidade. Mas existe uma mensagem de Deus através dessa pandemia nos dias que nós vivemos. E essa mensagem é a necessidade de arrependimento. Arrependa-se. Arrependa-se genuinamente. Volte para o Senhor com todo o teu coração, com toda a tua força, com todo o teu entendimento, e receba do Senhor essa mensagem que Deus tem para ti. Nesse sentido, pessoal, e eu quero que você entenda muito bem as palavras que eu vou dizer agora. Orar simplesmente para que Deus retire essa pandemia da humanidade, talvez não seja a melhor e mais sábia oração. Porque Deus já disse que isso ia acontecer. Seria então orar contra os planos que Deus já estabeleceu para a humanidade. Mas existe uma oração mais sábia e mais produtiva.
É a oração que você faz pedindo ao Senhor que transforme a sua vida, o seu interior. Essa é a mensagem que o Senhor tem para nós. Se a gente fosse se focar simplesmente nas coisas que estão acontecendo nesse mundo, nas nossas necessidades necessárias de saúde, de bem-estar, de saúde mental, né? Já que muitas pessoas ficam mesmo ansiosas, preocupadas, com medo diante das situações que estamos vivendo. Mas se nós fôssemos nos focar somente nisso, seria um enfoque muito superficial sobre o que é a vida e sobre a mensagem de Deus para nós. Se nós fôssemos nos preocupar somente com as coisas dessa vida, nós seríamos as pessoas mais miseráveis. A palavra de Deus está querendo que nós coloquemos o nosso foco não somente nas coisas que estamos passando aqui, mas que possamos olhar além. Olhar que existe vida depois dessa vida. Olhar de que existe uma necessidade de estabelecer um relacionamento com Deus além das coisas que nós vivemos agora. Quando nós olhamos somente para esse mundo, então, e a gente vê a nossa fragilidade, a gente vê que a vida nossa é um sopro, né? Que um pequeno organismo pode criar essa situação toda que nós vivemos como humanidade. A nossa vida é muito frágil. E isso Deus já passava como mensagem em muitos momentos, né? Para que nós voltássemos para o arrependimento. Por exemplo, pessoas que passaram por quase morte, né? Um acidente de carro, e de repente a pessoa pensa assim, nossa, eu preciso valorizar a vida, eu preciso me cuidar, eu vou mudar. Isso provocou arrependimento no seu coração? É a mesma mensagem que Deus está fazendo agora para toda a humanidade. Essa situação nos mostra que nós somos frágeis e que a nossa vida não pode se resumir somente à nossa existência aqui nesse momento, nesse mundo. Deus deseja arrependimento sincero. Mas alguém pode perguntar, arrepender-se de quê? De que eu devo me arrepender? Arrepender-se daquilo que a Bíblia diz que você deve se arrepender. Em geral, quando as coisas começam, quando esse arrependimento genuíno começa a surgir na nossa vida, você não precisa ter uma ideia exata e clara do que precisa ser mudado. Simplesmente, quando nós estamos nessa situação, nós sabemos que algo está errado e que algo precisa ser mudado. E já tomamos decisões a partir disso. E quando existe essa decisão no nosso coração, os próximos passos, eles vão sendo tomados à medida que nós buscamos esse arrependimento genuíno. E você pode fazer isso. Se você deseja caminhar através dessa mensagem que o Senhor tem para nós como humanidade, você pode viver isso, arrependimento sincero, para viver um estilo de vida que glorifique ao Senhor. É isso que a Bíblia diz. É por isso que a Bíblia deixou muito clara, quando na continuidade do texto de Apocalipse, ele descreve. Olha só, Apocalipse capítulo 9, versículo 20. Eles não deixaram de adorar os demônios e ídolos de ouro, de prata, de bronze, de pedra e de madeira, que não podem ver, nem ouvir, nem andar. Essa foi a reação que a Bíblia diz que aconteceria, que pelo visto, ao olhar de Deus, ainda continua acontecendo. Não se arrependeram da sua idolatria. E quando nós falamos de idolatria, quantas coisas na nossa vida funcionam como ídolos hoje em dia? O dinheiro, às vezes o próprio celular. Quando por vezes a gente passa esse objeto aqui, pessoal, pode ser um ídolo. Por vezes quando a gente passa o dia inteiro no celular, às vezes fazendo coisas que não convêm e não agradam a Deus. E isso tira o nosso tempo com Deus de buscar o Senhor, até de estar com a família. E até mesmo, hoje na humanidade existe idolatria também, por exemplo, no sentido de tantas coisas hoje, de feitiçaria, de mensagens contra a palavra de Deus. Né? Você vai assistir uma série, quantas séries hoje envolvem feitiçaria, bruxaria, né? Práticas que não convêm à vontade de Deus. Eles não se arrependeram desse tipo de situação. Mas não somente isso, olha só no versículo 21 na sequência. Também não se arrependeram dos seus homicídios. A ideia da Bíblia, em algumas traduções, tem assassinatos. E quando a gente lê essa palavra na Bíblia, a gente deve lembrar daquilo que Jesus Cristo disse, que é não matarás, né? Em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz que não matarás, inclui também
você desejar o mal para o próximo, xingar o próximo, chamar-lhe de louco, né? Isso já é assassinato. E eu quero que você pense, por exemplo, nas diversas situações que a nossa geração vive hoje. Por exemplo, uma batalha que inclusive está hoje no campo judicial a respeito do aborto. A tentativa de legalização do aborto. A nossa geração, diante do Senhor, tem pago um preço por conta disso. Veja, por exemplo, na nossa geração mesmo, as situações de maldade. A maldade que cresce no coração, a insensibilidade das pessoas a respeito da necessidade dos outros. À medida que vai passando o tempo, as situações de violência parecem ficar comuns. Palavrões. E não somente isso, mas existe um dado, por exemplo, do Ministério da Saúde e da rede de assistência social, no Brasil, de que nesse período agora de pandemia aumentou consideravelmente os casos de violência doméstica. O homem e a mulher passam mais tempo em casa, não se cheiram, e isso suscita uma série de perigos, de violência. A nossa geração paga o preço dessa falta de arrependimento sincero que Deus requer de nós. Mas também a Bíblia não diz só isso. Olha só novamente no versículo 21. Também não se arrependeram de seus homicídios, nem das suas feitiçarias. Volta aqui para mim. Sabia? Nesses dias surgiu um movimento na cidade de Pio XII e região de que você deveria encontrar um cabelo na Bíblia, colocar no copo e beber água, e isso livraria você do coronavírus, Eu fico admirado como que as pessoas elas preferem fazer isso do que viver o arrependimento. Elas preferem... Isso é feitiçaria, pessoal. As pessoas preferem fazer essas práticas do que viver o arrependimento sincero e genuíno que Jesus Cristo já deixou por escrito para nós. Tantas mandingas, colocar alguma coisa para espantar mal-olhado, vassoura atrás da porta, diversas práticas que as pessoas elas desejam fazer simplesmente como rituais externos. Mas a mensagem do Senhor é interna, é arrependimento, é mudança interior. Olha o texto novamente, o versículo 21, e veja se não são os dias atuais. Ele diz assim, quase no finalzinho do versículo, nem da sua imoralidade sexual. Pessoal, você já notou? Nós vivemos em uma geração extremamente sexualizada. Eu fico admirado e espantado ao mesmo tempo, isso me causa espanto. Por exemplo, quando eu vou comparar a infância de uma geração anterior, as pessoas brincando de amarelinha, brincando, às vezes quando a brincadeira era um pouco mais peralta, era o cai no poço. Que o menininho e a menininha aproveitavam para dar um selinho na menina que gostava, Eu fico admirado quando, por exemplo, eu vejo crianças, às vezes de 7, 8, 9, 10 anos, fazendo danças extremamente sensuais, os pais olhando, e eles agem isso com uma grande naturalidade. Isso é imoralidade sexual. Essa geração, infelizmente, ela tende a crescer tornando isso muito natural. Crescem achando que isso é correto. Esse mundo é extremamente sexualizado. Um dado de um grupo chamado Descend, que eles acompanham, por exemplo, situações de abuso sexual, luta contra o abuso sexual, luta contra crianças que estão em situação de abandono. Eles apresentaram um dado no seu site de que aumentou 70% as assinaturas de sites pornográficos durante esse período de quarentena. Olha só, veja se não é a realidade que a Bíblia já descreve que aconteceria e que está acontecendo nos nossos dias. Uma ausência de arrependimento diante dos sinais que Deus já deixou por escrito que iriam acontecer para que nós tomássemos providências na nossa alma,
de voltarmos o nosso coração a Deus. É por isso que a Bíblia diz, olha só o finalzinho do versículo 21, nem dos seus furtos. Não é à toa que, por exemplo, você já deve ter visto nos noticiários os relatos, né, de supostos abusos financeiros, né, de corrupção no meio da pandemia, né, tomando ocasião, né, da falta de licitação pública para fazer desvios de verbas, né, dos recursos que eram para ser direcionados ao combate à pandemia. Isso está acontecendo nos nossos dias, tal como a Bíblia já descreveu que aconteceria. E essa tem sido uma resposta de parte da humanidade. Eu quero encorajar você para que você se volte para a real mensagem do Evangelho. O propósito de Deus, através da pandemia, é de que haja arrependimento sincero. E isso não deve causar espanto a ninguém. A mensagem de Deus para os nossos dias. Eu quero que você entenda bem e não me julgue precipitadamente antes de eu concluir essa frase. A mensagem de Deus para os nossos dias não é simplesmente de paz ou de que tudo vai dar certo. Como que a gente só precisasse ouvir essas coisas e pronto, seguir a vida normalmente. Existe uma mensagem muito mais profunda por trás da pandemia. É claro que Deus nos dá paz, nos dá confiança de encarar essas situações com a fé nele, né? Mas antes disso, Deus requer que haja arrependimento. Arrependimento sincero. Quando nós trilhamos o caminho do arrependimento, o próprio Deus produz essa verdadeira paz em nosso coração. Quando nós sabemos que Ele está conosco, que Ele nos guarda, que a nossa alma está nos caminhos do Senhor. Essa é a mensagem de arrependimento que traz paz. E não simplesmente deixar de lado a mensagem que Deus nos está trazendo através da pandemia. Existe necessidade de arrependimento para que nós tenhamos paz. Existe necessidade de arrependimento para que nós tenhamos prosperidade na nossa alma. É como a palavra de Deus disse já muito bem em Jeremias capítulo 14, do 13 ao 14. Então eu disse, Senhor, eis que os profetas lhes dizem, vocês não verão guerra, nem passarão por fome, porque eu lhes darei a verdadeira paz nesse lugar. Aí ele continua dizendo, e o Senhor respondeu, esses profetas profetizam mentiras em meu nome. Nunca os enviei, nem lhes dei ordem, nem lhes falei. Eles estão profetizando para vocês visões falsas, adivinhações inúteis e engano que procedem do seu íntimo. A ideia da Bíblia é de que, de fato, né, a gente pensar simplesmente na mensagem como se fosse paz, essa não é a mensagem completa do Senhor para nós. A paz de Deus, que excede todo entendimento, ela está disponível para você, para sua família, para sua casa. As bênçãos de Deus estão disponíveis, mas elas são trilhadas no caminho do arrependimento. É como a palavra do Senhor diz assim, o Senhor me disse ainda, não interceda por esse povo, né, para o bem dele. Isso é a mensagem de Jeremias para os tempos de Israel, quando eles estavam prestes a enfrentar uma dificuldade que Deus tinha permitido. Né? Quando jejuarem, não ouvirei o seu clamor. Quando trouxerem holocaustos e ofertas de cereais, não me agradarei deles. Pelo contrário, os consumirei pela guerra, pela fome e pela peste. Isso aí aconteceu, pessoal, na época de Israel, viu? Foi a mensagem de Jeremias para o povo de Israel. Não se assustem com isso, pelo amor de Deus. Essa mensagem foi para Israel, mas também para nós, em certo sentido. A ideia da Bíblia é de que, para Deus, não adianta simplesmente, como naquela época, holocaustos, né, sacrifícios. E na nossa época, não adianta simplesmente atitudes externas, se não houver um arrependimento sincero e genuíno. Existe um caminho que Deus tem para nós. E a saída, olha só a palavra de Deus diz em 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, me buscar e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. E ele ainda diz, olha só no versículo seguinte, os meus olhos estarão abertos e os meus ouvidos estarão atentos à oração que se fizer neste lugar.
Meu amigo, minha amiga, a mensagem do Senhor para mim e para você, o propósito de Deus através dessa pandemia é de que haja arrependimento sincero em nossos corações. Clame ao Senhor nesse momento. Talvez você não possa ter clareza sobre o que se arrepender, mas se você buscar no Senhor, certamente Ele te mostrará o caminho que você deve trilhar. E essa nossa busca, ela passa pela observação da palavra de Deus. Eu tenho absoluta certeza que se hoje mesmo, ou se agora mesmo, através daquilo que Deus já está falando ao seu coração, você se colocar aos pés do Senhor e dizer: Senhor, mostra-me o que eu preciso mudar no meu interior. Mostra-me. Eu estou disponível para que o Senhor faça a transformação interior que Tu queres para mim. Eu tenho plena certeza que se você fizer isso, voltado para a palavra de Deus, os seus olhos serão abertos. Você olhará a palavra de Deus com outro olhar. O Senhor vai iluminar o teu coração. Você vai entender. Você vai entender. E o Senhor te mostrará o caminho de arrependimento que Ele tem para a tua vida, para a tua família. Eu quero dizer para você, existe uma paz de Deus. Existe um cuidado de Deus sobre nós, mas esse cuidado começa pelo caminho do arrependimento. Mais uma vez eu pergunto para você, qual a mensagem que Deus, qual o recado que Deus está passando para nós através dessa pandemia? Quais as evidências de que você está captando essa mensagem? A mensagem é que haja arrependimento. Quais são as evidências de que na minha e na sua vida essa mensagem está sendo ouvida? A resposta da humanidade, por vezes, será como a Bíblia já descreveu no Apocalipse, uma ausência de arrependimento. Não é à toa que a Bíblia descreve muito claramente, Jesus diz, nesses últimos dias, o amor de muitos esfriará. O amor de muitos. A ideia que a Bíblia fala é o amor pelo Senhor. Quando de repente, as pessoas, apesar dos sinais, apesar das situações que Deus está demonstrando, de que Ele já disse que ia acontecer e está acontecendo, o amor de muitos esfriará. Eu ficava me perguntando, quando eu li esse texto, Deus, como é que pode? Quando as pessoas começarem a ver as coisas acontecendo, os sinais da tua vinda, e o amor deles ainda vai se esfriar, eles não iriam se arrepender. Mas eu pergunto para você, não é o que tem acontecido nos nossos dias? O amor de muitos esfriando. De repente a gente, mesmo em meio a essa pandemia, mas cada pessoa voltada para o seu entretenimento, voltada para os seus prazeres, voltada para o seu cotidiano, para a sua vida, e não buscam o Senhor como deveriam. E até mesmo pessoas que frequentavam as igrejas, que diante dessas situações o seu amor pelo Senhor esfriou. Enquanto que a nossa resposta era de ter muito mais amor pelo Senhor e apego a Ele. Que coisa, não é? O Senhor já disse que isso aconteceria. O propósito, se você ainda não conheceu o Senhor, e quando eu digo conhecer o Senhor, eu digo com todo amor e respeito a todo mundo que está nos assistindo. Não conhecer o Senhor significa uma ausência de arrependimento genuíno e sincero. Quando você conhece o Senhor, a tua vida é realmente transformada. Se você ainda não conheceu o Senhor, a mensagem é arrependimento. Arrependa-se. Se você já conhece o Senhor, o propósito do Senhor para a tua vida através dessa situação é que você se firme cada vez mais. E ainda continue em arrependimento, porque quem é cristão não significa que essa pessoa seja perfeita, mas significa que ela tem no seu coração uma disposição interior para crescer, para buscar o Senhor, para mudar à medida que Ele demonstra aquilo que deve ser mudado. Essa é a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Antes de encerrar, eu quero orar por você, pela sua vida e pela sua família. A minha oração inicial, como já foi dito aqui, seria contraditório da minha parte fazer diferente. A minha oração inicial é para que o Senhor produza esse arrependimento no teu coração. Se Ele fizer isso,
esse fruto já vai gerar inúmeras bênçãos dele sobre você e sobre sua família. Arrependa-se, coloque sua vida diante do Senhor e Ele te mostrará o caminho que você deve trilhar. O caminho em Deus, através do arrependimento, é um caminho frutífero, cheio de vida e paz. Você pode fechar os olhos comigo nesse momento? Pai Celestial, obrigado pelas inúmeras vidas que estão ouvindo essa mensagem nesse momento. Obrigado porque o Senhor preparou para que cada um estivesse ouvindo isso nessa hora. Para que o recado da Tua palavra chegasse a cada coração. Apesar de esse mundo ainda permanecer, Deus, numa correria sem fim, diversos entretenimentos, eu sei que existem pessoas que estão ouvindo essa mensagem e nesse momento o seu coração está ardendo. A sua consciência foi iluminada pela palavra de Deus. Eu quero te pedir que o Senhor mostre para essa pessoa, mostra a Tua vontade, Senhor. Queima no seu interior pelo poder soberano e transformador do Teu Espírito, para que cada pessoa possa decidir no seu coração, através da força que vem do Senhor, trilhar a Tua vontade a partir de hoje. Deus, e à medida que cada um buscar, Senhor, com todo o coração, o Senhor esteja se revelando para eles de maneira profunda, evidente, clara. Deus, para que cada pessoa possa testemunhar, eu busquei ao Senhor e realmente o Senhor ouviu o meu clamor. Eu antes buscava paz através das coisas deste mundo, mas eu encontrei a paz que vem do Senhor através do caminho do arrependimento. Ó Deus, e cada pessoa que ouvir essa mensagem, fizer essa oração, Senhor, ela possa ser preenchida por Ti nessa hora e possa ser mais uma testemunha que, de fato, ainda existe esperança em Deus em meio a todas essas circunstâncias. E nós podemos apegar e confiar nossa vida a Ti, sabendo que mesmo que esse mundo exterior seja um mundo cheio de problemas, mesmo que a nossa natureza, nosso corpo, seja um corpo frágil, vulnerável, diante de tantas situações que o Senhor permitiu que acontecessem sobre a nossa humanidade, mas ainda assim existe vida no Senhor após essa vida. E nós podemos confiar em Ti e saber que o Senhor é quem nos dá essa vida em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, e que a Tua palavra fique guardada em cada coração. Essa é a nossa oração que nós fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Como é bom, né, nós compartilharmos da palavra de Deus. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família e que essa palavra gere frutos poderosos em seu coração e na sua vida. Nós vamos ficando por aqui. Obrigado por estar conosco até aqui. Que Deus abençoe a tua família. Na próxima sexta-feira, se Deus permitir, estaremos juntos novamente. Fique com o Senhor e debaixo da tua paz, em nome de Jesus.